Boa noite a todos. O tema de hoje é segurança no Rio de Janeiro, né? E o Hélio Luz, já há uns 30 anos, diagnosticou que o problema da segurança no Rio de Janeiro não são os vilões, são os, em tese, mocinhos. É claro que o bandido é uma coisa horrível, né? A bandidagem tem que ser combatida, mas o problema é que, especialmente no Rio de Janeiro, além dos problemas sociais, além do neoliberalismo, além de todas as desgraças que favorecem crime, a gente tem uma instituição, que é a polícia, muito corrompida. A polícia é muitas vezes sócia do crime organizado. E como os militares antes eram, né? Você pega o Capitão Guimarães, o Capitão Guimarães era torturador dentro do exército, era ladrão de carga, foi afastado do exército, mas não preso, e virou capo do jogo do bicho, né? Então, infelizmente, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a gente tem policiais e militares que são sócios do crime organizado. Por isso o crime organizado chegou nesse ponto, né? Os policiais e os militares antes, quando tinham mais poder, e os policiais agora são sócios, grande parte deles, não estou falando todos, mas enorme parcela dos policiais, em pequena ou em maior nível, são cúmplices do crime organizado, né? Agora a gente tem que olhar para cima, né? Não adianta a gente só criticar o policial que está na ponta, né? Que por pior que ele seja, ele acaba sendo um subproduto de estruturas maiores, né? Existe um sistema que faz o policial, às vezes ele até entrou lá não querendo cometer o crime, mas ele entra na instituição e comete crime. É claro que tem policial que entra lá, tem cara que entra dentro da polícia já para roubar, para fazer parte do crime organizado, e eles ficam ricos, né? É uma forma de ascensão social muito grande a polícia, né? Seja legalmente, o que é positivo. Eu sou a favor de salários altos para servidores públicos. Eu acho que servidor público tem que ganhar bem. E o meu lugar de fala é de servidor público que ganha muito mal. Isso é muito ruim. Então eu sou a favor que se pague bem para a polícia. A polícia do Rio de Janeiro é a segunda mais bem paga do Brasil. Só ganha menos que a do Distrito Federal, né, de Brasília. Mas isso só não resolve, né? Tem que ser combatida a corrupção na polícia. Porque hoje estão fazendo essa operação lá contra o Comando Vermelho, ótimo. Ótimo se funcionar, né? Mas não adianta fazer uma guerra num dia e no outro dia tá vendendo fuzil, né? E a gente tem um governador que é o exemplo de tudo que a gente não pode ter, o Cláudio Castro, né? O Cláudio Castro foi acusado de usar uma mochila, né, para receber propina. E ele veio com papo furado, na minha opinião é papo furado, eu acho que ele está mentindo, mas tem que ser preso o Cláudio Castro, né? O Cláudio Castro, ele disse que foi levar bombom de chocolate pro amigo, né? Pergunto para qualquer um dos homens aí, você já comprou bombom de chocolate para levar pro amigo? O álibi já ia falar Sérgio Cabral, porque é da mesma laia, né? O governador, só que tem que passar por, né, essa é a minha opinião, tem que passar pelo devido processo legal, tem que ser preso o Cláudio Castro, na minha opinião, né? Eu queria mostrar aqui o que o Cláudio Castro está fazendo. Ele está desafastando policiais corruptos, né? Aqui, uma comissão criada, isso aqui é artigo do Álvaro Costa Silva, tem poucas semanas, uma comissão criada pelo governador Cláudio Castro, está reavaliando o processo administrativo de agentes de segurança expulsos por envolvimento com crime organizado ou recebimento de propina. Ele está já autorizou mais de 140 policiais civis e militares envolvidos com roubalheira, com acordo com crime organizado. Ele não tem condições morais, o Cláudio Castro, de promover nenhuma matança. Entendeu? Como que tá acontecendo? E eu vou falar, eu não tenho pena nenhuma de bandido. Seja o bandido fardado ou não. O que a população do Rio de Janeiro, eu como pessoa de esquerda, exijo é combate à criminalidade, combate aos bandidos perigosos, armados, sejam eles fardados ou não. O que a extrema-direita quer é uma ditadura dela. Porque você pega os casos da extrema-direita, você pega El Salvador, a direita, a extrema-direita, os Estados Unidos alimentaram o tráfico, aí depois que a coisa vira uma coisa horrorosa, eles trazem a solução, que é a ditadura deles. Cumplicidade com organizações criminosas. Às vezes até conseguem baixar o índice de homicídio.
Porque eles matam tanto e a guerra entre as várias facções é tão mortífera que quando a facção terrorista policial toma o poder, como é El Salvador, até cai a criminalidade. Mas você coloca uma opção de gente inocente na cadeia e eu sinto, já há bastante tempo, que o fascismo, os terroristas, os torturadores no Brasil querem isso. Eles querem causar o pânico, o terror, a guerra, para tomarem o poder, né? E eu nunca vejo, e tem sempre um ódio à criminalidade, eu entendo o ódio à criminalidade, eu tenho ódio ao criminoso também, mas eu nunca vi uma notícia de, por exemplo, policiais justiçam e matam policiais que mataram fuzil. Não, eles nunca cortam na carne, a polícia nunca corta na carne, muito raro. É mais fácil eles matarem um policial honesto que vai dedurar os policiais corruptos do que matarem os policiais traficantes de arma. Até porque os policiais traficantes de arma são poderosíssimos, têm pequenos exércitos, são gente muito assassina e matadora. Então a verdade é que a gente está na mão disso. Eu realmente não sei o que a população vai fazer. Eu acho que a gente tem um problema de desigualdade econômica, de banqueiros bilionários, betes, né? Aquela galera que fica com uma grande parte da riqueza nacional. A gente tem o neoliberalismo que desgraça as pessoas e a gente tem uma guerra de criminalidade com uma polícia que às vezes guerreia e às vezes é cúmplice do crime, né? Às vezes o policial que guerreia não é o mesmo que é cúmplice, mas às vezes é. Às vezes o pessoal da tropa de elite guerreia lá e participa de esquemas, né? Mas eu queria não ficar só na... Eu sou solidário também ao policial honesto. O policial que é honesto, principalmente aquele que consegue não ser fascista, não ser bolsonarento, tem toda a minha solidariedade. Eu acho que deve ser muito difícil ser um policial honesto e democrático, né? Deve ser muito difícil, não fascista, não bolsonarento, porque o sistema é muito grande. E eu acho que a gente tem que ter os bons policiais no nosso lado, mas eu não sei quantos são, né? E a corporação faz muito lavagem cerebral. Então a gente tem uma polícia muito fascistizada, muitos recebem alguma coisa indiretamente, uma caixinha pequena, então muitos ficam interessados nesse grande sistema, né? A esquerda critica o policial, aí o policial fala assim, vocês estão defendendo bandido? Não, não é nada disso. O que eu falo por mim, como pessoa de esquerda, e o que eu quero é que a polícia não seja bandida. Eu queria poder ter um orgulho imenso da polícia. E eu sei que tem momentos que a polícia até faz coisas certas, né? O policial, ele em tese, deveria ser formado para proteger e servir. Tem coisa mais bonita do que proteger e servir, é isso que a gente quer. A gente quer policiais bem pagos, podendo proteger e servir, né? E querendo proteger e servir, às vezes eu acredito que o policial proteja e sirva, mas eu vejo muita coisa diferente também. Várias vezes eu tenho 55 anos de idade, várias vezes eu já vi, ninguém me contou, não, eu vi. Falei pro policial atrás do bandido e o policial não quis. Tenho alguns casos que eu vivi, que eu presenciei, não foi ninguém que me contou. Então eu sei que a polícia, infelizmente, não é heróica. Grande parte é corrompida e é muito difícil, né? Porque são trabalhadores também, né? A gente precisa falar com eles, a gente precisa ter trabalhadores da segurança ao nosso lado, porque senão o que a gente vai fazer, né? A população vai ter que se armar, né? para se defender, né? A população, primeiro, que não tem dinheiro, e segundo, que se armar todo mundo é complicado, né? Mas eu não sei que situação e quando as políticas de armamentismo da direita é para armar os mais fascistas, né? A parcela da sociedade que é mais assassina, os bolsonarentos, né? Gente que é a escória da nossa sociedade, né? Aí você vai falar, mas quase 50% votou. Sim, porque o Brasil tá lascado, a cabeça do brasileiro tá muito ruim, né? Então o brasileiro tá pronto para cair em qualquer armadilha. E esse meu vídeo, o intuito dele é esse, não caiamos na armadilha da extrema-direita. A gente quer esse governador tendo o devido processo legal, mas ele teve denúncias muito sérias. E quando ele diz que a mochila dele não era para receber propina, era para levar um bombom para um amigo, eu não consigo acreditar muito nisso. Eu, como homem, falando do meu lugar de fala, eu não fico imaginando um homem levar para um outro homem, um amigo, bombons. Isso não me convence. Então,
eu tenho a impressão que o governador, eu não sei, sinceramente, eu não coloco minha mão pela honestidade desse governador de jeito nenhum. E ele, como eu estava mostrando aqui, ele coloca o policial corrupto de volta em serviço. O que esse governador está querendo? Na minha opinião, ele quer as piores coisas para a sociedade brasileira. A gente não pode brincar com essa gente. Fascista, bolsonarento, metido na segurança pública, que é o que mais tem. Isso é um perigo muito grande. Essa gente quer ditadura, essa gente quer tortura. O ídolo deles, o Bolsonaro, diz que é a favor de tortura. Falou várias vezes. Essa gente é terrorista, é bandida. A gente tem que ter muito cuidado. Nós, cidadãos, estamos com numa situação muito complicada. Porque a gente tem uma bandidagem, a bandidagem mesmo, que a gente tem horror, porque a bandidagem é uma coisa horrorosa. E quem deveria defender a gente, que é a polícia, comandada por um governador que, na minha opinião, não tem ética, a gente fica numa situação muito difícil, o cidadão carioca, né? Mas não vamos cair na armadilha que o governador está querendo armar, porque ele é muito mal intencionado, a extrema-direita é muito mal intencionada e adora usar o terror que eles mesmos facilitam, às vezes eles mesmos promovem, para tentar instalar a ditadura terrorista deles, né? Então, eu torço para que o Comando Vermelho seja erradicado, não tenho nenhuma simpatia por bandido, mas também não quero que a polícia seja bandida. Eu não quero que a polícia, que muitas vezes é cúmplice da criminalidade, você pega traficantes de arma, eles entram em comunidade, roubam a casa dos moradores. Então uma polícia abandidada, uma polícia que é cúmplice do crime organizado, entra em guerra com o crime organizado e pode tentar pressionar, como tenta pressionar, por candidaturas de extrema-direita, por ditadura, por mais terrorismo ainda. E a gente não precisa de terrorismo. A gente precisa de paz, a gente precisa de cumprimento, as boas leis, as leis, né? E principalmente as leis, vamos dizer assim, ligadas à defesa da vida, né? A defesa dos bens mais preciosos, né? Nossa integridade física e a vida e a justiça são os bens que todo cidadão carioca quer que sejam defendidos. E não vai ser com iniciativas como essa do Cláudio Castro, né? Álvaro Costa e Silva, podem colocar as relações íntimas e milionárias entre o jogo do bicho e polícia, Álvaro Costa e Silva. É o artigo do Álvaro Costa e Silva falando dessa comissão que o Cláudio Castro fez para desafastar, é um neologismo, desafastar policiais corruptos envolvidos com as organizações criminosas, desafastá-los e colocá-los na ativa. Então, o governador Cláudio Castro, ele é um fomentador da polícia bandida, né? Ele está querendo trazer para ativa policiais que foram afastados por corrupção e por ligação do crime organizado, né? Então vai ser esse governador que quer comandar uma guerra contra as organizações criminosas? Eu não acredito nisso. Eu acho que ele está fazendo fanfarronice, está fazendo pirotecnia, está querendo aparecer, mas eu acho que ele não é de fato comprometido com o combate ao crime, pelo contrário, né? Então é isso, gente, eu vou parar por aqui, mas lembrando que a gente, para combater o crime, que deve ser combatido com toda energia e também com inteligência, para combater o crime, a gente tem que combater o crime dentro da polícia e dentro do governo também, né? Se o governador do estado for um criminoso, ele tem que ser preso, né? E a gente pede para o MP, o Ministério Público, que falha tanto, para o Judiciário, que também falha tanto, que cumpram o seu trabalho e prendam o governador caso se comprove, o que tudo indica, na minha opinião, que ele é um corrupto, né? E sempre tendo os bens jurídicos da vida do cidadão, porque nenhuma operação dessa, se matou o bandido, ok, bandido estava resistindo, trocando tiro, faz parte ele morrer. Agora, a vida de um cidadão, a vida de uma criança inocente, de um cidadão trabalhador, eu acho que a gente não sei se teve trabalhador morrendo, se foi só
bandido, obviamente menos mal. Minha defesa de bandido é zero, eu tenho horror a bandido. E por isso também que eu não posso aceitar que haja tanta bandidagem na polícia, ou no comando do governo do estado, ou no Ministério Público, ou no Judiciário, e assim por diante.